Yo, Geeks, tudo em cima! No último capítulo de One Piece ficou bem claro que a Gunko vem de um reino em que o Brook era líder de sua guarda. Algo como um protetor, alguém como um guarda em que o reino participa ali das reuniões do Reverie. Então o Brook, ele era o protetor da Gunko. Mas será que Gunko poderia ser a princesa perdida de Thriller Bark? Será que Gunko tem uma ênfase muito mais abrangente para conectar ainda mais Thriller Bark com esse espelhamento em Elbaf? É o que a gente vai discutir depois da vinheta. Meus amigos, depois do capítulo 1149, porque a gente já tá no 1150, né? Já estamos no 1150 nos spoilers, inclusive acabou de sair os spoilers completos de One Piece, mas depois do capítulo 1149 e essa explosão de hype, muitas teorias começaram realmente a se concretizar. E a gente já estava comentando aqui no canal sobre uma conexão muito próxima da Gunko com o Brook, né? Tanto da Gunko quanto também do Brook. E o perfil lá no X-Bug, inclusive o cara realmente merece aqui uma salva de palmas, porque ele conseguiu o nick. Ele conseguiu o @bug sim pra ele. E cara, é uma teoria que sacramenta completamente a ideia e a conexão de que Gunko, na verdade, é a princesa perdida de Thriller Bark. Como assim? Como assim? O que quer dizer? O que realmente isso significa? Como que a Gunko pode ser a princesa perdida de Thriller Bark? É o que a gente vai explicar a partir de agora. Bom, a gente começa essa teoria já afirmando que Thriller Bark e o certo reino de onde o Brook vem, no West Blue, são o mesmo local. Até agora nós não sabemos o local de origem do Brook. Nós sabemos que ele estava ali nos Piratas Rumbar quando acabou sofrendo de uma certa doença e seu agrupamento juntamente ali com seu capitão foi todo morto através ali dessa enfermidade. A questão é que lá em Thriller Bark o Brook já havia nos avisado, já havia nos alertado que ele era líder, guarda de um comboio. E guarda de um comboio, através dessa palavra que o Brook utiliza, é quase como um chefe, alguém que está na frente, na liderança. O Roberto mesmo acabou dizendo lá no X que tem a mesma nomenclatura que o Shamrock. A forma como o Shamrock também é esse chefe, esse líder de um comboio. Então já dá para mostrar que o Brook era extremamente importante lá em Thriller Bark, marcando realmente como o personagem foi alguém importante ali durante toda a trajetória dele no seu passado antes de se tornar um pirata. A questão é que, além do Brook ter essa conexão, a Gunko provavelmente era a princesa deste reino. Ou seja, é por isso que nós estamos falando que a Gunko é a princesa perdida de Thriller Bark, porque Thriller Bark se tornou ali um reino, um local assim de locomoção do Moria, mas antes era uma ilha. Antes ali era uma ilha em que as pessoas viviam, mas nós não sabemos que ilha era essa até os dias de hoje. Desde quando conhecemos ali o Brook, vimos que seu combate e trajes são inspirados na França do século XIX. Se dermos uma olhada ali em Moria e também todo o seu agrupamento, todos eles têm roupas que lembram a França do século XIX também. A gente observa que o Moria, né, vestido bem parecido ali com os franceses do século XIX. Temos ali também a Perona e também temos o Absalom. Todos esses personagens caracterizados com um tema principalmente ali relacionado à forma como estão ligados diretamente à França. Inclusive Perona, Nerona, já começa por aí as conexões relacionadas ali aos personagens. E se a gente for ainda mais a fundo analisando ali os personagens, principalmente o traje do Moria, a gente vai observar que o Moria só adota esse tipo de traje mais tradicional ali da França depois do conflito contra o Kaido. e depois retornar ali para o West Blue para criar
Thriller Bark. É interessante, né, que o Moria ele cria a Thriller Bark, depois o confronto contra o Kaido e depois o que acontece, ele ascende para ser Shichibukai. Ele acaba participando ali de um massacre, ele herda este massacre que aconteceu ali na terra natal do Brook e depois transforma em um navio e depois se torna Shichibukai para trabalhar para o governo mundial. Interessante, né? Interessante. A questão é que acreditamos que a tripulação copiou e ganhou suas roupas da própria ilha, a antiga ilha que acabou gerando a Thriller Bark. E o que você pode gerar para esse vídeo é você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar ele com seus amigos. É muito importante você comentar nos nossos conteúdos e reagir a eles para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E você ainda pode se tornar membro aqui do canal e também mandar o seu valeu para fortalecer ainda mais os nossos conteúdos de One Piece por aqui. Nós observamos também que quando ali o Brook lutava contra o Ryuma, ele também conta como seu comboio renomeou seus ataques para aquele com uma tradução em francês, a forma realmente como o Brook esteve conectado diretamente a este idioma. Inclusive o golpe que o Brook tenta dar na Gunko, que ele acaba acertando o Jinbe, né, que tanto o Jinbe acerta o Brook e o Brook acerta o Jinbe, é um ataque em francês, é um golpe ali em francês, o que reforça a ideia deste reino francês que acabou sendo tomado ou realmente aniquilado pelas forças do governo mundial. Além disso, a mansão de Thriller Bark é baseada na Catedral de Notre Dame, a forma como realmente se parece ali com a catedral e a forma como isso é alimentado ainda mais para gerar toda essa concepção. Até mesmo ali o traje da Gunko é inspirado ali no dos soldados franceses do século XIX. As conexões estão todas aí. Acredito que a ilha flutuante que Gecko Moria transformou em um navio é a terra natal de Brook e Gunko, fechando completamente ali o cerco e fazendo o espelhamento completo de Elbaf e Thriller Bark que estamos comentando, tanto no X, se vocês não me seguem, @LPGeekBrasil, quanto também aqui no canal. Depois de ver várias referências aqui da obra em Thriller Bark, a gente pode observar que ele, né, a saga, prenuncia a aparição de Gunko e dos Cavaleiros de Deus em Elbaf. No início do arco, a tripulação encontra Cerberus e menciona que eles podem estar no inferno, né? Sobre a questão ali deles estarem no inferno, o que nós temos em Elbaf, o submundo, onde tudo está sendo resolvido através de Sanji, Zoro e Luffy. Cerberus, trio monstro, a conexão ali com Loki, submundo, inferno, todo o arco é baseado na luta contra zumbis imortais que estão sendo controlados por uma única pessoa. Aí começa os paralelos entre Imu e Moria. E até mesmo podemos nos conectar ali do fato de que o Doflamingo queria matar o Moria por ordens de quê? Ordens de cima. Ordens de cima vieram o comando para matar o Moria, o que reforça ainda mais a conexão e o paralelo entre Moria e Imu-sama. Mas a conexão mais interessante em Thriller Bark com Elbaf é a questão da zumbi Sindri e também ali com a Gunko. Moria até mesmo ali chega a colocar sua mente e corpo em várias sombras e obtém o controle total sobre elas. Acredito que seja ali o paralelo direto, né, do Moria com Imu, da forma como temos essas conexões com os personagens. Então, da mesma forma como Gunko tem ali a sua conexão com a Sindri, na forma ali de Thriller Bark, todo o mistério e toda a história originada ali para a personagem, nós também temos a conexão e o paralelo de Imu com Moria. Inclusive, até mesmo temos um quadro perfeito ali de Imu. Se eu não me engano, Imu tem um quadro assim, igual o Moria, também numa ênfase ali no final relacionado a Egghead, né? De estar de olho, de estar realmente
presenciando o olhar e a destruição ali em Egghead. Além disso tudo que nós temos desse paralelo, quando nós observamos ali o jogo de caça dos Tenryubitos, a gente começa a perceber que bate a data exata para que a ilha antes de Thriller Bark seja destruída pelo governo mundial. 52 anos atrás, Brook se torna um pirata ali dos piratas Rumbar. 53 anos atrás, uma partida de caça teria acontecido em uma certa ilha. Nós observamos que os acontecimentos de God Valley acontecem 38 anos atrás. Então, automaticamente temos 38, 41, 44, 47, 50 e 53 anos atrás. A gente já fez aqui essa análise aqui no canal e é muito importante essas datas para a gente ter certeza sobre que o governo realmente acabou destruindo a ilha ali que o Brook pertencia, uma ilha focada na música, uma ilha focada ali na França, uma ilha que nós não temos essa referência e nós também sabemos que a França tem um certo tipo de conexão também com o governo mundial. Existem vários paralelos que o Oda sempre coloca da ligação francesa, principalmente da Revolução Francesa, em relação ali aos ataques, os confrontos e até mesmo a opressão do governo mundial com a população, com o mundo de One Piece. É interessante frisar também que no arco de Thriller Bark também acontece um jogo de caça, ou seja, é mais uma referência ali de que a ilha Thriller Bark era a terra natal tanto da Gunko quanto também do Brook. Está claro então que essas análises sobre esse controle de Mu em Gunko é prenunciado por Sindri. Será também possível que Gunko tenha sido sequestrado de sua terra natal após um jogo de caça e tenha tido sua memória apagada, forçada a se tornar serva de Mu? Esse é um ponto bem interessante porque quando a gente começa a analisar todas essas conexões de Thriller Bark com ali a Gunko, dá para perceber que Imu acabou sequestrando a Gunko, principalmente com aquelas memórias do final do capítulo 1149, de que a Gunko acabou sendo presa, levada ali para a Terra Santa, levada ali para Mary Josie e sendo feita ali de receptáculo de Imu-sama. Bem parecido com o que a gente viu o que aconteceria ali com uma certa personagem de One Piece se o Apple não tivesse aparecido para salvá-la. Outras referências também que nós temos aqui em relação ao Moria e os poderes de Mu é que o Moria invoca e controla as sombras na área que se assemelha até mesmo ao abismo, teletransportando os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados. Então ele consegue realmente fazer toda essa conexão relacionada ali às sombras e principalmente aos poderes e também às habilidades de Imu-sama. E assim como Imu, Moria também tinha uma câmara gelada embaixo de Thriller Bark. No entanto, no caso ali do Moria, ele guardava ali o corpo congelado do Oars. A gente fica se questionando o que Imu-sama está guardando em Mary Josie. Além do chapéu de palha, será que existe algum corpo de Joy Boy, corpo de Lily? Será que precisa realmente manter-se congelado para que o corpo realmente permaneça intacto? Será que Imu-sama não pode sair dessa câmara porque se ela sair, o corpo de Lily começa a apodrecer? Ou porque ela realmente precisa guardar ali essas coisas relacionadas ali a Joy Boy, ao corpo dos gigantes, ao corpo de um Oras ainda maior? O que será que Imu guarda em relação a essas referências ligadas ali ao Moria? Outro questionamento bem importante é que é possível que o Brook tenha encontrado um dos Goroseis que já foi um cavaleiro sagrado, semelhante a Garlin e os piratas Roger em God Valley. A forma realmente como os Gorosei apareceram ali em Egghead faria com que o Brook não os reconhecesse. Mas o fato é que assim como tivemos um paralelo interessante em relação ao Garlin ascendendo ao título de Gorosei, também teríamos ali a ideia de que um antigo campeão de um desses torneios teria se tornado, então, pode ser até mesmo Jupiter, né? Já que ele é o mais novo entre eles, ou era o mais novo entre eles, teria se tornado realmente esse campeão e assim poderia ter chegado ao título de Gorosei. Nós observamos também uma marionete e a forma como isso tudo é manipulado de cima para baixo, usando cordas ou fios para simular
desenvolver que era muito conhecido na França do século XIX. É possível que o Oda esteja nos dizendo que Gunko não passa de um cadáver que foi revivido com alguma habilidade desconhecida e teve suas memórias completamente apagadas. O Usopp até mesmo acaba chamando ali a Gunko de zumbi várias vezes desde que o combate entre eles começou. Então, como nós sabemos, muita coisa que o Usopp fala que acaba sendo ali uma mentira sempre ou quase sempre se torna uma verdade. Então, nós temos aqui a ideia de que o Usopp chamando a Gunko de uma zumbi estava realmente algo concretizado, algo como uma verdade. Então nós temos o paralelo perfeito entre os dois personagens. Brook, um homem que uma vez protegeu Gunko como seu cavaleiro pessoal e que mais tarde morreria, mas seria revivido com sua fruta do diabo e receberia a imortalidade. Gunko, uma princesa de um reino destruído cujo cadáver foi usado em experimentos e foi revivido para ser o servo pessoal de Imu. Um esqueleto vivo e uma múmia viva conectados em Elbaf. Outro detalhe bem importante ali do capítulo 1149 é que o piano que Gunko parece dançar pode ser o mesmo piano em que o Luffy esteve sentado em cima quando o Brook estava cantando Binks no Sake pela primeira vez. Quando a gente observou todas as memórias, todo o flashback ali do Brook sobre a morte dos seus amigos, dos seus companheiros relacionados ali aos piratas Rumbar, o que pode conectar ainda mais os nossos personagens. Brook era o protetor de Gunko, assim como Igaran era o protetor de Vivi. A história de Igaran pretende representar como Brook perdeu Gunko e Gunko perdeu ali o pai. Ambos são até mesmo músicos e tem referências com a França. Eiichiro Oda é um maluco. A gente vai continuar essa teoria outra hora, mas o destino de Vivi, como eu disse, seria o mesmo de Gunko se o Apple não tivesse aparecido. A gente vai fazer esse paralelo aqui entre Vivi e as demais princesas junto com Gunko em outro vídeo. Então deixa aqui nos comentários se você quer ver esse vídeo, se você quer ver esse conteúdo para fortalecer ainda mais as ideias do Geek Brasil.